Vamos lá. Caso Flor de Lis, eu gosto de falar desse caso porque é um caso que é muito interessante a gente falar sobre as formas de atuação da perícia. Então, no caso Flor de Lis, tá? Vamos falar o caso Pastor Anderson, né? Que ela vai a julgamento ainda, então vamos falar do caso Pastor Anderson. É melhor falar assim. E tu fala isso porque ela é uma possível autora. Isso, até ela ser E julgada de fato, né? sim. E aí, tecnicamente, É. profissionalmente, você Eu tá. sou o perito, eu vou fornecer o laudo, quem vai julgar vai ser a justiça, né? Tá bom. Então, o caso Pastor Anderson é um caso bem interessante no sentido de você entender as fases da perícia, porque tiveram várias fases da perícia criminal. A primeira fase da perícia criminal, e conforme eu vou falando, eu vou explicando onde é que eu atuei aqui. Tá? A primeira fase da perícia criminal, no caso do pastor Anderson, foi o dia de fato que aconteceu o crime. Perfeito? Então, assim, aconteceu o crime, foi lá em Niterói, eu não estava de plantão no dia e teve um perito de plantão. Então, ali tem a perícia talvez mais importante de todas, que é a perícia do local do fato. E por que ela é muito importante? Porque posteriormente foram ditos diversos relatos, né? Então, você ter essa perícia bem feita, que materialize o fato de forma correta, é muito importante. E aproveito para deixar aqui, não vou citar nome, é claro, mas aproveito aqui para deixar o excelente trabalho do perito que fez o local, lá do Pastor Anderson. Então, essa primeira fase eu não participei. Posteriormente, né, foi conseguido com a justiça um mandado de busca na casa dela. E esse mandado de busca teve que ter sido acompanhado por um perito criminal, porque foi feito um exame complementar para identificar mais coisas. Aí que eu entrei. Sim. Eu trabalhei no exame, na perícia complementar. A gente estava até falando assim, pô, você aguenta 8 horas de podcast? Acho que a perícia deve ter durado lá umas, por aí, uns 9, 10 horas na casa. E isso foi quanto tempo depois do fato? Depois do ocorrido? Eu acho que algumas semanas depois, né, se eu não me engano. Umas 2 semanas depois, mais ou Tá. menos. Que foi onde teve aquele. Que rolou aquele incêndio, né? Na varanda da casa, que tentaram queimar algumas coisas. Foi nesse dia aí, tá? E aí eu cheguei lá para fazer essa perícia. Era uma casa muito grande, que tinham vários anexos. E eu nunca vi tanta gente no mesmo lugar. Era muita gente que morava lá. Com cada olhar que eu olhava, saía uma pessoa, muita E, gente e morando. para contextualizar isso, era uma casa onde tinham, ela tinha várias pessoas, filhos, É, vários filhos, filhos segundo, sanguíneos ou de criação. segundo me informaram, eram vários filhos, cerca de 50, né? Mais ou menos, que moravam com ela. Sim. E realmente tinha muita, muita gente lá. Ainda depois do crime, É. continuaram lá, permaneceu Então a lá. gente fez a perícia com todas essas pessoas lá. Sim, Tá? Inclusive, quando eu fiz a perícia, ela estava lá junto acompanhando. sim. E aí, essa perícia é aquela perícia que é feita para tentar identificar mais coisas para a investigação. Certo? E aí, a gente fez várias buscas na casa, né? E aí foi finalmente que chegou a arma do crime, certo? E nessa arma do crime tinha um pelo pubiano junto a essa arma de crime, né? E aí foi colocado no laudo isso, que era para fazer um exame para verificar, né, um possível suspeito para fazer a compatibilidade de DNA. Foi através disso aí que a gente chegou até o autor do fato, certo? Porque ele não usou um coldre para poder fazer Caramba, cara, eu nunca tinha visto isso. Saiu no jornal isso? Saiu, né? Provavelmente eu não saiu, mas eu não sei acompanhei. se foi tão divulgado assim, né? Mas Então, nessa perícia complementar que você participou, isso, através dali, chegou ao autor. e aí fez o exame de DNA ali. Isso, para fazer essa compatibilidade. Caramba, e a arma ainda tava lá no local. A arma estava no local, escondida lá num dos quartos. E a dificuldade, cara, de fazer essa perícia de quase 9 horas, como tu Bem, colocou. porque assim, é aquela perícia que você faz, pô, a gente tem que achar alguma coisa, cara. É o máximo que você pode. E 2 semanas depois, É. né? Foi encontrado, como o caso vai a julgamento ainda, vou falar de forma genérica, né? Foi encontrado utensílios que se tinham sido lavados, que o luminol deu positivo também, em outras regiões da casa. Então, eu procurei identificar o máximo possível de coisas, né? Foi constatado que realmente teve um, um incêndio ali, né? E os vizinhos informaram que não era comum eles fazerem essa queimada dentro da própria casa, né? Tanto que a parte da queimada dentro da casa queimava algumas coisas na casa, né? Quando você vai queimar alguma coisa, você não vai destruir
é o nome que dá a vegetação que fica na parede, era, né, que fala. Foi destruído parte dessa Ah, sim, vegetação. Então, assim, ao meu entender, quando você vai fazer queimar alguma coisa, você não vai queimar para destruir parte da vegetação da tua própria casa, né? sim. Então, Então, ficou ali um indício um de uma disso, queima de alguma de coisa, vestígio. vestígio, isso. Tá. E essa queima da varanda é essa que você está citando, que você falou Isso, no isso aí, início? isso aí. Tá. Mas foi no dia da perícia, não? Foi. Aconteceu Também nessa houve queima. uma queima no dia da perícia? Isso. A gente chegou logo depois que teve a queima. E qual foi o... A queima, infelizmente, não foi possível identificar muita coisa, né? A gente chegou lá, já tinha sido avançada, mas fica como uma constatação, né? De que algo tinha sido. Qual o propósito, né? E aí a perícia se limita a dizer, olha só, teve uma queima, né? intencional, A no gente caso? teve uma queima ali intencional, tá? A gente verificou tudo para ver se identificava alguma coisa, né? Foram identificados alguns objetos queimados, mas assim, aí cabe a investigação ao ver o que, que ela vai utilizar daquilo ali. Eu falei, olha só, teve isso e queimado ali dentro daquela queima. Sim. E aí, beleza, chegou lá, muita gente, um caso de repercussão, já estava tendo cobertura dos jornais, e, e a equipe de busca ali chegou no armamento. Isso. Fora isso, o que que teve de mais alguma coisa assim? Assim, para aquela questão, a parte mais interessante criminalisticamente falando, para a perícia foi a Foi a questão da arma, arma. tá? E a primeira perícia que tu citou, que tu até elogiou o colega, é, você não estava lá presente, mas do que você viu do laudo e tal, o que que dá para se colocar ali? Dá para colocar pra gente? Tinha muitas perfurações na região ali pubiana, certo? Mais uma vez eu digo, a perícia não vai dizer que aquilo significa alguma coisa. Só vai Uhum. dizer, ó, tinha várias perfurações, né? Era acho que mais de 20, se eu não me engano. Na região do Isso, pubis? isso. Ou e regiões pub e regiões Pubiano, próximas, sim. né? É, E por o que que restante do corpo? aí eu não me recordo de Tá. fato, né? Mas o que que foi interessante ali? Foi a forma que foi feita a perícia, né? A posição certinha que o perito colocou onde estava a vítima, a posição dos estojos, né? A forma que foi descrita. Então, esse detalhamento inicial foi muito importante. Foi bem Foi técnico bem e bem técnico, minucioso, né? minucioso. Isso aí. E esses tiros concentrados nessa região leva a entender Né? que tem Aí fica o questionamento aí, o pessoal que está assistindo. Por que dezenas de tiros naquela região? Ou próximas àquela região? que aí, assim, eu nem sabia disso, tá, É. cara? Não sabia, de fato. Mas, assim, me dá o entendimento, um assassinato mesmo, e com uma vingança, e de repente alguma coisa relacionada à traição. É isso que está sendo É o falado que cabe nos jornais. é um dos elementos que cabe à interpretação que levam a isso aí, né?